crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Então, além do nosso livro didático, que nós vamos ver os assuntos da página 148 e 149, nós vamos precisar de alguns materiais também. Então, nós vamos precisar de uma folha sulfite branca, certo? Vamos precisar também de um lápis grafite. Vamos precisar de uma luz, pode ser uma luz artificial, ou vocês podem utilizar a luz do sol também, fazer de dia, tá? E um objeto de preferência de vocês. A prof escolheu esse cachorrinho aqui, mas vocês podem escolher qualquer outro objeto, certo? Então, separe esses materiais, se precisar pausa o vídeo e depois volta aqui com a prof. Na aula de hoje, crianças, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a luz, mas uma coisa um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre uma coisa que acontece quando a luz bate em um objeto. Vocês já viram isso na aula passada. O que acontece quando a luz passa em um objeto que é opaco? Ocorre a sombra. Quem sabe o que é a sombra? A sombra é uma região escura. Então, quando a luz entra em contato com um objeto, atrás desse objeto vai se criar uma sombra, ou seja, uma região mais escura. Vai ser a sombra daquele objeto. Nós podemos fazer as sombras de diferentes maneiras. Nós podemos utilizar a luz natural, que é a luz do sol, certo? Então, a luz do sol consegue fazer uma sombra. E também podemos utilizar a luz artificial, lembra? Uma lâmpada, uma lanterna, um abajur. Então, utilizando a luz artificial, também conseguimos fazer uma sombra. Eu trouxe aqui para vocês verem um secador de cabelo e uma luz artificial, que é essa lâmpadazinha que a prof tem em casa, que a prof não sabe o nome. E nós vamos fazer uma sombra utilizando este objeto e utilizando uma luz artificial. Então, quando a luz artificial entra em contato com o objeto, atrás desse objeto vai formar uma região escura. Quem que tá vendo ali no quadro uma região escura? Não ficou tão escuro, porque aqui na casa da prof está um pouquinho claro com a cortina. Mas, se você apaga uma lâmpada ou faz isso de noite e você coloca a luz aqui, você vai ver uma sombra um pouquinho mais forte. Então, a luz artificial está na frente do secador de cabelo e lá atrás no secador está formando uma sombra preta, uma região mais escura, certo? Mas vocês sabiam que com a luz natural também dá para fazer uma sombra, né? Vamos ver como que fica a sombra com a luz natural? Então, olha só, crianças. Eu estou aqui na luz natural. O sol está bem aqui na frente da prof. E quando o sol bate na frente, a minha sombra se forma lá atrás. Está vendo? Porque o sol está batendo aqui e a sombra da prof está fazendo lá atrás. Porque eu estou em uma luz natural. Atividades. Vamos praticar um pouquinho, crianças. Para a atividade de hoje, crianças, vocês vão pegar o papel que a prof falou, o objeto e o lápis. A prof vai fazer com canetinha preta para facilitar para vocês olharem, tá? Mas vocês podem fazer primeiro com lápis grafite, ok? Eu escolhi aqui a luz natural, mas se vocês quiserem, vocês podem utilizar a luz artificial também. O que nós vamos fazer primeiro? Vamos colocar a folha, certo? Vamos pegar o objeto que vocês escolheram e vamos colocar de frente com o sol. Olha só, o sol está vindo de lá e o meu objeto está aqui. Então, a sombra vai refletir na parte de trás do objeto, certo? Agora que vocês já viram como que formou a sombra, nós vamos contornar esta sombra, Vocês vão pegar o lápis de vocês e vão contornar a sombra desse objeto. Então, eu vou afastar aqui um pouquinho só para terminar os pezinhos do meu cachorrinho. Olha só, quando eu tiro, fica a sombra do objeto.
Então, nós conseguimos fazer o contorno deste objeto, olha só. Depois, vocês podem tirar o objeto e criar um chão, fazer uns olhinhos, uma boquinha, deixar colorido. Se vocês optarem pela luz artificial, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão colocar o objeto e vão colocar a luz pertinho do objeto. Só que o lugar tem que estar bem escuro para dar bem certinho, tá? Mas vai fazer a sombra e vocês vão contornar. Então, escolham uma opção, porque a atividade de hoje vai ser esta. Depois que vocês realizarem a atividade, crianças, vocês vão abrir o link que a prof vai deixar disponível no Classroom de vocês para vocês responderem umas perguntinhas, tá? Então façam com bastante calma, com bastante atenção e bastante capricho, combinado? Não esquece de me enviar no final. Então façam uma boa aula, meus amores, e até semana que vem. Beijos no coração!